Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PLP TV. Bom, gente, a gente reservou para esse bloco a nossa homenagem a, como eu já disse na abertura do programa, um dos ícones do radialismo sergipano, da crônica, principalmente a crônica esportiva, o nosso Wellington Elias. E nós vamos mostrar imagens do Videoteca PLP Memória, que era o programa apresentado aqui na PLP TV pelo João Melo. Essa gravação é de 1995 e ela começa com um depoimento do também radialista e também um dos nomes mais importantes do rádio sergipano, Gilvan Fontes. Vamos conferir. Bom, falar de Wellington Elias da Paixão não é nada fácil. Eu o considero um dos maiores comentaristas esportivos deste Brasil. Claro que nem todos os seus comentários agradam a algumas pessoas, mas tem que ser assim. Nem tudo pode ser de acordo com o que a pessoa pensa ou com o que a pessoa quer. Mas o Wellington Elias da Paixão, com quem eu aprendi muita coisa no rádio, nós trabalhamos na Rádio Cultura de Sergipe, eu como coordenador da equipe de esportes e ele como comentarista principal da equipe, ensinou não só a mim, mas a outros companheiros que pela Rádio Cultura passaram muita coisa. Eu considero o Wellington Elias, além de um grande amigo, de um grande colega, como eu disse anteriormente, o melhor comentarista do norte e nordeste do Brasil e, quiçás, do Brasil. Por Wellington Elias eu tenho um carinho muito grande, uma amizade muito grande, além de sermos colega, é meu compadre. E eu considero, portanto, o Wellington Elias o maior comentarista desse país. Então, depois do Gilvan Fontes, nós vamos mostrar agora momentos dessa entrevista do Wellington Elias ao apresentador João Melo no programa Videoteca PLP Memória, gravado em 1995. Lembrando que sexta-feira a gente está de volta, às 8 da noite. A reprise no sábado, meio-dia. Cultura é o que a gente faz. Nasci aqui em Aracaju. Meus troncos são de Maruína e Riachuelo. Tanto que muita gente pensa que eu sou, talvez, de Maruína ou de Riachuelo. Não, nasci em Aracaju. 21 de maio de 27, completei agora 68. Casado, pai de 2 filhas, Maria do Céu e Maria de Fátima. Que devem estar me vendo agora, felizes, orgulhosas, graças a Deus do pai que elas têm. É a herança que eu vou deixar para elas. E no microfone, nas oportunidades que eu tenho, eu sempre cito minha família. É a riqueza da minha vida. É minha família. Minhas netas, Luciana, Vanessa e Lorena. A mais velha já está com 16 anos, já bonita, linda. Tá bem. Todas 3, são lindas, todas 3. Me perguntaram de certa feita, você tem currículo? Eu digo, eu não tenho meu currículo aqui na cabeça. Mas eu devo ter, em 52, eu já comentava na Rádio Clube de Pernambuco uma partida Sergipe-Pernambuco. 52. São 43 anos. Quer dizer, se eu comentei em 52, eu já era comentarista. Mas eu tenho quase 45 anos, mais ou menos. Agora, eu comecei verdadeiramente mandando notinhas para jornais e tal, porque minha mania sempre foi ser homem de imprensa, ser jornalista, radialista. Sempre me fascinou essa missão na vida. E Deus foi generoso comigo. Quer dizer que tudo começou mais ou menos desse jeito. Você desse jeito. Notinhas para os jornais. Jornais, Eu me lembro que Zé Eugênio era tipógrafo no Sergipe Jornal, era ali na rua de São Cristóvão, entre Itabaiana e João Pessoa, e eu fazia notinhas e levava através de Zé Eugênio, que já era também cronista esportivo. Então Zé Eugênio encaixava minhas notinhas. Depois eu comecei a fazer notas para o programa de esporte de Silva Lima, na velha Rádio Difusora, naquela época. Ela era na PLP, que depois foi Difusora e voltou a ser a PLP. Resultado, quando colocaram Silva Lima para fora do rádio, eu já fazia comentário também, e ele lia. Passamos a apresentar o comentário do Wellington Elias e tal, ele lia. Quando botaram ele para fora da Rádio Difusora naquela época, aí Carlos Najib ocupou o lugar dele, Cláudio Silva, naquele tempo colocou Najib no lugar de Silva Lima. E eu mandei meu comentário, aí um dia eu fui entregar pessoalmente. Aí levei pessoalmente e entreguei a Najib, naquele pequeno estúdio do lado direito do palco da velha Difusora lá no Sergipe, que você se lembra. Quando eu entreguei o comentário, ele aí fechou a porta. Fechou a porta e me anunciou. Eu tremia que só vara ver. Hoje, excepcionalmente, a partir de hoje,
o Hélio Elias passa a apresentar o seu comentário. E ali estava nascendo esse comentarista que tem meia dúzia de ouvintes. Bom, eu me tornei conhecido, não vou dizer famoso, não, absolutamente, não quero ter essa vaidade. Eu me tornei conhecido como comentarista. E, muito embora, se o público me elegeu como comentarista, mas intimamente, o que eu gostaria de ter sido no rádio, não sei se na televisão, no rádio pelo menos era produtor. O que houve no rádio da sua época, da nossa época. Exatamente. Né? Hélio de Soveral, Guiaroni, os maiores do Brasil, né? Antônio Maria fazendo aqueles grandes programas, Haroldo Barbosa. Hoje não existe mais nada disso. Eu escrevi crônicas, eu escrevi programas, mas me tornei conhecido como comentarista. E depois o rádio foi sofrendo mutações, transformações, e hoje é disque jockey e jornalismo e esporte. Botafogo do Rio. Em que pese eu ser sergipano, mas o meu grande amor em termos de time é o Botafogo do Rio. Não sei, só Deus explica. E aqui eu sou Sergipe, desde garotinho. Mas eu amo verdadeiramente o Botafogo. Agora, interessante, Jomelo, eu me transformo ao microfone. Quando eu impunho o microfone, daí aqui, você vê as minhas maiores decepções que eu sofri na minha vida aqui, em termos de humilhação e tal, foi obedecendo ordens, pessoas que me procuraram para tentar me desmoralizar em ruas, etc e tal, amando por ordem de elementos do Clube Esportivo Sergipe. Por quê? Por isso aí. Porque ao empunhar o microfone, eu me esqueço que eu sou Sergipe. Eu me lembro que eu sou, acima de tudo, um radialista que trabalha a serviço do povo. Entendeu? Ali, o maior comentário que eu fiz na minha vida, ainda hoje muita gente recorda isso, foi em Volta Redonda, um jogo do Confiança. Confiança tentaria ganhar para ir para o Rio de Janeiro classificado. E ganhou de 3-0. Eu fiz o comentário que prolongou-se até quase 3 horas da manhã. Os telefonemas aqui de Aracaju não paravam. Foi um momento histórico na minha vida. Hoje muitos colegas recordam isso. Quer dizer, do Confiança, que não é meu time. Mas eu me empolgo. Quando eu pego o microfone, não tem... E os homens do Sergipe não entendem assim, entende? Não entendem, não compreendem. E se você leva a sua vida, como eu levo a minha vida, só de minha casa, meu local de trabalho, sem pertencer a esquema nenhum, não tenho por detrás de mim. Porque no Nordeste, meu caro Jomelo, convencionou-se, principalmente aqui em Sergipe, por detrás de cada jornalista conhecido e tal, de influência, tem sempre um político e tal. E eu não tenho ninguém. Tenho Deus e eu, graças a Deus. Eu comecei a trabalhar no comércio. Minha atividade na vida praticamente foi no comércio. 42. Eu perdi pai com 15 anos, família pobre, tive que trabalhar para ajudar. E comecei então as minhas atividades no comércio em 1942. São 53 anos. Me aposentei, depois trabalhei na universidade, depois deixei o comércio, tentei a Marinha. Ninguém sabe talvez esse fato da minha vida. Eu tentei a Marinha, influenciado por amigos aqui. A gente fazia um estágio em Salvador de 2 meses, probatório, para ver se adaptava ou não. Eu já tinha um problema. Depois, os anos diriam que eu tinha um problema na visão esquerda. Já nessa época fui reprovado na visão esquerda, lá na Marinha em Salvador. Aí voltei. Isso em 45 mais ou menos. Ainda passei 2 meses lá. Verdadeiramente eu não nasci para ser marinheiro. Agora eu gostaria também daqui de público, se você me perguntasse agora, Etelia, sua tendência para escrever, para ser produtor, essa coisa, nasceu de onde? Eu diria que nasceu de uma velha mestra no Jacques Figueiredo. Todo dia de sábado ela fazia o seguinte no dia de sábado. Um sábado era você escrever. Ela dava um tema. Ela dava um tema para você escrever. No outro sábado ela dava um tema para você falar. Você improvisar. Dona Nadir Garron, da família Garron, do Colégio Salvador. Ela morreu em Salvador. Ela foi embora daqui para Salvador naquela época, ela teve colégio e tal. A essa mulher, a essa extraordinária mestra, eu levarei para o túmulo, quando eu morrer, o meu agradecimento. Foi graças a ela que eu e muitos colegas, naquela época, despertaram a vocação para isso, para escrever, para falar, para improvisar. Tanto que eu nunca usei teleprompter e televisão. No Ateneu eu cumpri até o 2º ano. Meu pai morreu, eu tive que abandonar os estudos. Voltei depois de casado, incentivado por minha esposa, o marido, voltei, completei então o ginásio, fui ao científico e tirei o técnico de contabilidade. Junto com o Oliva. Oliva foi meu colega, que hoje é advogado. Oliva seguiu fazendo vestibular e eu parei. Continuei só no técnico de contabilidade, cujo diploma nunca fui receber. Eu vou ficar na história pelo seguinte, porque eu fundei a Rádio Jornal, quase que fundei a Liberdade. A Liberdade eu passei a trabalhar lá 2 meses depois dela fundada.
convidado por Castro Filho naquela época para ser produtor. Eu trabalhava com meu irmão e tinha folga por trabalhar com ele. Eu tinha folga assim para bater nas horas vagas, escrever crônicas e tal. E naquela época eu comecei fazendo crônicas intituladas Palavras para Você. Mas o título era dele, quando ele deixou a rádio, eu aí mudei para Uma Crônica para Você. Que ainda hoje, graças a Deus, pessoas vão na minha casa me pedir para fazer crônica. E eu não voltei a escrever. Porque no dia que eu fizer a primeira, tudo na vida é precedente. Eu sempre digo isso. Quando eu escrever a primeira, eu estou liquidado. Aí a pessoa diz, o senhor fez para fulano e tal, o senhor fez para fulano e tal. Também eu não faço, vai ter sossego mais. Não vou ter mais sossego. Depois fui para a cultura em 1964. Isso tudo no rádio ainda, né? No rádio. Televisão eu fundei o Canal 4 e fundei o Canal 8. Tanto que um dia desse eu tive a alegria de receber no contra-cheque uma gratificação. Quando eu olhei para o contra-cheque, eu disse até, mas o contra-cheque está gordo. Entraram aqui R$200 aqui que eu não... Não, isso aí o Dr. Walter mandou dar aos fundadores, né? Pela primeira vez eu recebi uma gratificação de um patrão. A verdade é essa, pela primeira vez. Zinda, Dr. Walter Franco. Para fundar no Canal 4 ainda teve o seguinte, eu fui testado. Nailson Menezes naquela época, não sei se você já morava em Aracaju, ele fez teste para locutor, fez para todo mundo. E para comentarista ele tinha lá no Morro da Pissarra, ele botava uns caixões e uma tábua assim grande, tipo essa banqueta, vamos admitir, e uma câmera para testar. Eu fui, Raimundo Luiz, os comentaristas daquela época, e eu fui escolhido. Fundei o Canal 4. A paixão da minha vida é a minha mulher. Verdadeiramente é minha mulher. Então, antes de começar os filmes, os shows, os teatros, a gente ficava ali ao lado, pelo lado lá do pátio, olhando, né? A plateia, uma menina bonitinha, essa coisa, né? E uma determinada noite, teve um show de uma orquestra no Rio Branco, que naquela época ditava a época, verdadeiramente. E eu olhei no meio da plateia, uma senhorita magrinha, alvinha, bonitinha e tal. E não sei, me fascinou, amor à primeira vista, entende? Quando terminou o espetáculo, eu saí, ela saiu com a irmã, que depois eu viria a descobrir que era médica, a doutora Maria do Céu, que tinha um carrinho. O carrinho saiu, fez a curva da Rua São Cristóvão, eu saí pela Rua Laranjeira, porque eu sabia que ela ia pegar a Rua Itabaiana. Para chegar na esquina de Itabaiana, eu voltar a vê-la e tal. E depois descobri que ela era amiga de uma amiga minha. E através dessa amiga minha, nos conhecemos, namoramos, noivamos e casamos. E foi ela realmente, verdadeiramente, a paixão da minha vida. Minha mulher, minha adorada Lourdes, Maria do Lourdes Pereira da Paixão. Essa é a paixão da minha vida. E a partir de agora, eu verdadeiramente entrei na memória do rádio sergipano, como comentarista, jornalista, contando fatos da minha vida. E graças a essa sua ideia, essa semente que você plantou e que hoje é essa árvore frondosa, que é o patrimônio histórico do nosso rádio, da nossa televisão, Sergipe fica devendo mais uma vez a você essa sua extraordinária contribuição. O meu muito obrigado, o meu preito de gratidão à sua lembrança, vai craseado, a sua lembrança de me trazer a esse seu extraordinário programa, Memórias da TV PRP. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado mais uma vez. Boa noite.